E a gente precisa entender a diferença entre autoritarismo, entre autoridade e entre a permissividade, porque muitas pessoas na batalha aí, né, no caminho por conseguir ser uma autoridade, às vezes ficam muito autoritárias, porque não geraram autoridade, ou então acabam entrando no caminho da permissividade. Eu vou dar um exemplo, você pode levar para um chefe, você pode levar para um líder espiritual, mas eu vou dar exemplo de família, de pai e mãe, porque todo mundo teve pai e mãe, e nem todos são mães aqui, mas todo mundo teve mãe. Você já percebeu que às vezes, eu vou falar como mãe, tá? Às vezes a gente tem uma tendência a ser rígida, observa você, a ser firme, ser rígida, e às vezes até aquela rigidez sem razão. E outras vezes, a gente acaba deixando coisas que a gente não queria ter deixado. Vem perguntar alguma coisa, ou você é muito rígida, não tem porquê, e daqui a pouco sai um sim, que você não queria ter falado. Nesse caminho entre a permissividade, eu deixo tudo, e o caminho entre o autoritarismo, existe autoridade, que é um equilíbrio. E é uma construção até um pouquinho diferente. Com a gente é assim. Às vezes a gente é rígido com a gente, e tem dia que a gente é liberal demais com a gente. Então a gente precisa entender como nasce e como é gerada a autoridade. Durante toda essa semana, as minhas postagens tá falando um pouquinho essa linguagem. Oi, Nath, convidada da Adri, seja bem-vinda. Durante toda essa semana, as minhas postagens têm um pouco essa mensagem. Eu coloquei essa semana sobre persistência, sobre os 2 Is novamente, a intensidade e a intencionalidade. E quando eu coloquei sobre os 2 Is, eu coloquei 3 aspectos, que foi o aprender o que não domina. Então, pega a viola, bota na sacola e vai aprender, né? Brincando com a música aí, que eu nem sei se todo mundo conhece. Então, aprender o que você não domina, ser flexível e saber reagir rápido. A gente está precisando aprender isso. Com isso, o que a gente faz? O que isso tem a ver com a autoridade? Com isso, a gente vai sendo autoridade da gente mesma. A primeira autoridade, a autoridade mais importante, é a auto-autoridade. Fica ruim, né? Falar auto-autoridade. Mas é isso, uma autoridade que eu faço comigo mesma. Aliás, a palavra autoridade, brinca com ela e veja se você não vai encontrar autor da idade. Eu vou construir os meus dias, eu vou construir a minha idade, eu vou construir, nesse sentido, né? Eu vou construir as minhas decisões, eu vou ser líder de mim mesma. Não adianta eu querer ser autoridade diante de muitas pessoas, ou de poucas, de outras pessoas, se eu não for autoridade de mim mesma, se eu não souber aprender o que eu não sei, se eu não souber ser flexível, e se eu não tiver essa superação de reagir rápido. Conta pra mim o que atrapalha o desenvolvimento da autoridade numa mulher. Conta pra mim primeiro vocês. O que atrapalha o desenvolvimento dessa autoridade de ser líder de mim mesma? Aí sim eu tô pronta para ter uma liderança externa. O domínio próprio sempre, né, Fabi? Sempre essa mensagem, né? Conta pra mim o que atrapalha a mulher de ser líder de si. Tem algumas coisas, a gente vai falar de 2 coisas aqui hoje. 2 aspectos que você vai se ver nesses 2 aspectos que atrapalham você de ser líder de você mesma. De desenvolver o domínio próprio, o autodomínio. Conte pra mim. Autoconfiança, a procrastinação, autoconfiança. Ô Joyce, a gente o excesso de autoconfiança ou a falta? Sentimento de incapacidade. Que mais, gente? Que mais atrapalha a gente desenvolver esse autocontrole, essa liderança de si mesma? De você ser líder sobre as suas emoções, de você ser autoridade diante das suas vontades, saber dizer não, isso é muito importante. Falta, tá bom. E aí, eu quero trazer 2 outras coisas. Ansiedade, ó lá.
duas outras coisas que talvez vocês não tenham colocado, não tenham pensado ou pensou nisso quando colocou essas palavras. Uma das coisas que eu quero trazer aqui, e a gente vai falar sobre essa primeira, se preocupar com a opinião alheia. Isso aí é complicado mesmo. Então a gente vai falar de uma aqui, e depois que a gente falar dessa uma, a gente vai orar. A primeira coisa que eu quero trazer com você é que você às vezes percorre estradas que não deveriam ser percorridas. Em outras palavras, vocês já me ouviram falar disso. Escolhe pelo que briga. Às vezes você está em lutas, em batalhas que não são suas. E aí você acaba empatando, diminuindo o ritmo, talvez, do crescimento da autoridade. Porque todas as vezes que você começa a desenvolver a sua liderança, a autoliderança, uma autoridade própria, um autodomínio, modo errado de submissão, é mesmo. Todas as vezes que você está desenvolvendo, você sai do trilho e começa a percorrer estradas que não são suas. Pode parar para pensar se você já não percorreu muitas estradas que não são suas. Antes da gente, eu escrevi uma coisa bonitinha aqui, ó. Antes de planejarmos qualquer caminhada, antes de decidir nosso caminhar, a gente precisa entender e conhecer qual é o caminhar que o Eterno tem para mim. Exatamente, fora do propósito. Se eu não sei qual é o caminho, a estrada que o Eterno tem para mim, eu vou ficar batendo cabeça. Eu, particularmente, não creio. Exatamente, eu escolho pelo que eu brigo. Eu não creio, assim, que Deus ele determinou cada detalhe do que a gente vai viver, mas ele determinou o que ele quer para nós e nos permite trilhar esse caminho. Fazer escolhas, né? A gente falou bastante isso essa semana, de escolha, né? Quando a gente fala, eu consagro aquilo que eu entrego para o Senhor. O que é aceitável nessa consagração? Eu trilhar o caminho, lá na Bíblia a Mensagem, quando fala de Romanos 12, fala que a melhor coisa que a gente pode fazer por Deus é aceitar o estilo de vida que Ele já fez por nós. Estou parafraseando, tá? É aceitar aquilo que Ele já nos deu. Então Ele deixou um estilo de vida para nós. E todas as vezes que a gente caminha numa estrada, percorre uma estrada diferente disso, a gente não vai encontrar autogestão, liderança, autoridade, não vai. A dica primeira então, entenda qual é o propósito, qual é o caminho que o comandante já determinou, já fez para você trilhar. Com isso, alguém escreveu aqui, dificuldade de falar não. Com isso, a gente vai aprender a falar não. E a dificuldade de falar não diminui. Por quê? Todas as vezes que a gente fala sim, 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 para tudo, a gente está falando para nós não, não, porque a gente não queria falar aquele sim. Luciana, você pode vir aqui um pouquinho? Se eu estou fazendo outra coisa, a menos que tenha sido algo urgente, não. Você pode, mas você não pode parar para me ouvir? Posso. Eu tenho que terminar o que eu tô fazendo, e assim que eu terminar, eu posso. Mas você pode conversar? Posso. Vou olhar aqui na minha agenda, na minha organização. Fazer uma agenda, se organizar, é falar um baita sim pra gente. É falar um baita sim. Falar sim, eu quero viver todas as coisas que eu sei que eu posso. Por isso eu insisto tanto em você fazer uma organização dos seus dias. Porque isso é você falar sim pra você mesma. Falar, espera, olha, eu tô falando que não dá tempo disso, que isso não cabe no meu dia, mas eu não tinha feito uma organização desse dia. Então, quando eu faço uma organização desse dia, eu vejo que cabe sim. Porque se não couber as coisas que eu quero fazer por mim, deixa eu baixar só um pouquinho. Se não couber o que eu quero fazer por mim, vai caber coisas... Um pouquinho só, peraí. Vai caber um montão de coisas que não são por mim. Ou eu vou fazer por mim de uma forma intencional, ou eu estou fazendo por todos e não estou fazendo por mim. Então, escolher pelo que você briga, ver bem a estrada que você vai percorrer hoje, agora,
é fundamental para você falar, eu sei quem está no controle. Você vai falar assim, quem está no controle da minha vida é Deus. E muitas eu vou te falar que isso aí é um jargão. É uma frase que você usa para se esconder atrás de não fazer nada. Pega para você e pensa se não é verdade. Deixa essa palavra difícil fazer sentido e ecoar aí dentro. Vocês pararam até do coração, pararam de falar comigo. Não sei se é porque tá pensando, mas muitas vezes você falar assim, quem está no controle da minha vida é Deus, que é óbvio, ele está no controle de todas as coisas, né? Na central de comando só tem ele, mas ele pegou essa vida, colocou aqui e falou, faz o melhor. Tem uma música que eu amo, né, da Rosa de Saron, que ele fala, faça valer a pena. Faça valer a pena. Então, primeira coisa, observe a estrada que você está trilhando. Ela é uma estrada que o comandante tem para você, e você quem decide trilhar nela, ou ela não deveria ser percorrida. Quantas vezes na sua vida você já trilhou estradas que não são suas, caminhos que não eram seus? E hoje, será que realmente o que você tem feito é caminhar numa estrada que vale a pena? Que foi Deus quem preparou para você? E aí, como que você vai decidir o ritmo, o lado da calçada? Você vai de carro? Você vai de moto? Você vai de cavalo? Você vai a pé? É você. E aí entra no segundo I, que é a intensidade. É isso mesmo, Del. Por medo de não ser receio de ser chata, a gente não fala não, né? Deus dá livre escolhas, isso daí. Então, primeiro ponto, obrigada, Fabi, que a gente precisa observar para entrar, para desenvolver e para gerar autoridade. É perceber qual é a estrada que a gente está trilhando. E vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e nós pedimos ao Senhor que esse primeiro ponto tenha trazido clarificação para as minhas irmãs e assim como traz para mim todos os dias, olhar para a minha vida e ver se essa estrada foi preparada pelo Senhor para mim. E observar e ver como a irmã disse que a gente tem liberdade de escolha, livre escolha. E a gente pode saber, eu quero trilhar esse caminho ou não. E se eu não entrar nesse caminho, eu vou precisar saber que eu vou demorar um pouquinho mais para gerar autoridade, para ser uma autoridade. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ensina isso e a importância de construirmos essa autoridade. Bora lá. Vamos falar um pouquinho dessa questão, da importância, antes da gente falar o segundo ponto, que eu quero gastar mais tempo com o segundo ponto. Da importância da gente construir autoridade, porque senão a gente fala assim, ai não, essa coisa de autoridade é pro fulano, é pra mim. Deixa quietinha aqui, no meu cantinho. Tem nada a ver comigo isso. E aí a gente esquece o que significa de fato autoridade. Que é ser autor da nossa própria história. Que é ser aquele escritor da nossa própria história. É pegar a caneta e falar, espera, eu sei que ela tá comigo. Fala, não, Luciana, ela tá com Deus. Tem uma música que fala, né, que a caneta tá na mão de Deus, né? A caneta tá na nossa vida, né? Mas só que ele nos permite escolher os caminhos. Ele não quer marionete. Deus não quer fantoches. Se fosse para ser fantoche, a gente já é protagonista da própria história. Se fosse para ser fantoche, a gente já nascia sabendo o que é para fazer. E vamos falar a verdade, por mais que a gente tenha a Bíblia como nosso manual de instrução, eu creio que nós temos dentro de nós tudo já instalado, né? Os drives instalados, eu creio. E eu creio que o Espírito Santo às vezes vai lá, desperta o que estava dormindo. E aí a gente se posiciona, mas eu também creio que muitas vezes o Espírito Santo tá aí, ó. Você falando, não veio em forma de trovão, veio em forma de ventinho. E a gente vai lá para a Bíblia e lembra que muitas vezes Deus já falou na forma do sopro, não em forma do... E às vezes ele fala em forma de trovão também, um anula o outro, não. Mas às vezes você veio aqui nessa live hoje para entender que Deus quer sim você como uma pessoa autora da sua própria história, que está ali na direção, que Ele já fez o caminho para você trilhar. Basta você entender. E outra coisa, gente, a gente coloca
coloca coisa demais aí, às vezes, nisso, né? Deixa tão lindo que aí a gente fica impossível de caminhar. A gente romantiza muito, como eu sempre falo. Qual é o caminho que Deus fez para você trilhar? Não tô aqui falando só de propósito individual. Eu tô falando do estilo de vida. Se você olhar Provérbios e ler Provérbios com atenção, você já encontra estilo de vida. Você vai encontrar ao mesmo tempo uma palavra ameaçadora e uma palavra de promessa. Ao mesmo tempo você vai ter essas duas frentes no livro de Provérbios. Se o meu povo fizer isso e isso, se você fizer, ao mesmo tempo você também tem. Se não, não. Deus não deixou nada obscuro, ele já contou tudo ali. Em todas as partes da Bíblia, né? Quando a gente vai olhar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, no Pentateuco, a gente já vai ver Deus falando. Se o meu povo fizer isso, ou seja, ele já mostra qual é o caminho. Mas às vezes a gente prefere percorrer estradas erradas. E percorrer estradas erradas às vezes não é o pecado. Não estou falando de pecado aqui. Seria muito óbvio. Eu estou falando percorrer menos do que o que ele tem para nós. E aí se esconder, né? Tem uma passagem da Bíblia, eu não sei se foi Saul que se escondeu atrás da bagagem. Eu vou achar e vou fazer uma postagem disso. Que se escondeu atrás da bagagem, atrás das malas. Eu acho que foi. Imagina aquele grandalhão, né? Se não era ele, era outro grandalhão. E aí a gente pode olhar e falar assim, nossa, olha o que Saul fez. E eu e você? A gente está escondida atrás do quê? Às vezes a gente está escondida atrás, como um monte de coisa que vocês falaram aí no início. Eu não posso mexer muito que esse suporte ele balança. Quantas coisas a gente está usando para se esconder? Bom dia. Atrás de quais são as bagagens que a gente está se escondendo? Às vezes a gente se esconde atrás da bagagem da falta de confiança em si. É sim, Su. A gente fica numa parte só da Bíblia. E outra, Su, a gente Deus é amor, ele é justiça e ele é o caminho. Então, a gente precisa entender como é que caminha nesse caminho. Mas eu nem estou falando aqui de propósito individual, para não ficar muito óbvio. Eu estou falando de lifestyle mesmo, de estilo de vida. Mas tem mais uma coisa, gente. Que eu fiz também uma postagem sobre isso, essa semana segue, tá? Que a autoridade, ela começa a ser gerada quando você enfrenta os seus bloqueios. E aí vocês colocaram lá pra cima um monte de bloqueio. Medo do que os outros vão falar. O medo a questão de não falar, né, o não, de não dar o não. Gente, e bloqueio, você só conseguirá ter ou ser uma autoridade em algum assunto ou da sua própria vida quando enfrentar abertamente os seus fantasmas. Foi isso que eu coloquei no convite dessa live. E quais são os fantasmas? Eu digo fantasma porque, tá até entre aspas, no sentido de não existir, sabe? No sentido de você criar, né? Não tô nem falando de espírito aqui, tô falando de coisas que você imagina, de coisas que você cria na sua mente. De você bater o olho, às vezes fala assim, parece que eu vi alguma coisa, não tem nada ali, né? Então, quais são os seus fantasmas? Porque esses fantasmas, esses bloqueios, eles impedem da autoridade ser gerada. Muitas pessoas falam assim pra mim, eu não tenho coragem de fazer uma live. Muito bem-vinda, eu também não tinha. Eu tenho vergonha, muito bem-vinda, eu também tenho. Eu não tenho coragem de evangelizar. Eu tenho medo de evangelizar. Porque se eu fizer isso, eu vou lembrar de um parente. Tantas coisas que a gente vai falando. Eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu não sei o que as pessoas vão achar. Se eu for evangelizar prostituta e as pessoas me verem, vai pegar mal. E quantas coisas a gente vai se escondendo atrás dessas bagagens, atrás desses medos, atrás desses bloqueios, e a gente não avança. E às vezes estava assim, só ali no falar com aquela prostituta, estava só ali no evangelizar, no ponto de ônibus, estava só ali em vir fazer uma live para você descobrir um pouquinho mais de onde Deus quer colocar autoridade na sua vida. De onde Deus quer que você seja autoridade. É o momento de acender a luz. E depois que ele acendeu a luz, ele coloca no lugar alto. Mas se você não tentar, não experimentar, não fizer a sua parte,
não passa pelo momento de acender a luz, de acender a chama. Tem um momento que você vai e faz algo que você fala, nossa, isso aqui encheu o meu coração. Aquilo ali já mostra que aquela é a estrada. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Mas o que os outros vão pensar? E começa a vir o mais. E aí a gente já começa a se bloquear. E nunca mais faz o que a gente acendeu o coração. Ou seja, pegou a candeia e pôs embaixo da cama. E se a gente tivesse permanecido, né? A paz, querida, eu conheço uma pessoa que de vez em quando tá aqui nas nossas lives. Deus mostrou para ela em sonho todo um projeto com meninas em situação de rua. Não tô nem falando só na questão de prostituição, que moram na rua, com relação à droga e tudo mais. E talvez, assunto da live de segunda, né? Talvez esteja esperando o tempo certo. E o tempo certo já é. Então, como é que a gente constrói e gera essa autoridade? Derrubando, quebrando esses bloqueios, tirando tudo que trava, tudo que aprisiona, não é que tem que ser liberto da gente. A gente tem que ser liberto disso, que tem que ser liberado, essa era a palavra da gente, né? E aí quando a gente começa a experimentar, a vivenciar, parece que a gente vai abrindo arquivos. Eu costumo dizer que nesses últimos tempos, para pensar se não é. Deus tem dado algumas revelações acerca da palavra dele. Parece que existia um monte de envelope no arquivo de Deus e nesse tempo agora ele está abrindo todos os envelopes. Está abrindo alguns envelopes para a juventude, outros envelopes para as mulheres, outros para os homens, outros para as crianças. Mas ele está abrindo todos os envelopes. Aquela palavra que a gente lia e a gente entendia de uma maneira limitada. Ao abrir esses envelopes, a gente tem entendido com profundidade. Você percebe isso acontecer também? E o termo autoridade está envolvido aí. O que antes a gente achava que era para alguns, hoje eu te digo que Deus quer que todas nós sejamos autoridades. Autoridade da nossa vida, autoridade da nossa casa, autoridade do nosso trabalho. E não é autoridade apenas com um cargo, com uma posição, mas também é autoridade num assunto. E para você ser autoridade num assunto, nem sempre você tem que... Vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e eu não vou dar um tiro no pé ao falar isso. Nem sempre a autoridade num assunto é aquela pessoa que estudou mais, mas sim aquela que teve mais coragem de transbordar aquilo que aprendeu. Nem sempre a autoridade no assunto é aquela que está mais em evidência, mas sim aquela que tem coragem de falar com o vizinho, de tocar na vida de alguém naquele dia. Olha para cima, olha de cima para baixo, aliás, e enxerga como Deus está te vendo. O que hoje Ele está tocando no teu coração para você trazer mais autoridade? Conta aqui para mim. Para que a gente saia dessas travas que a gente entrou e a gente possa construir. Muitas vezes a gente leva a vida inteira carregando medos. Ou às vezes a gente se vê corajosa demais. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou corajosa, mas coloca uma barata na minha frente e a coragem vai embora no minuto. Parece que Deus falou assim, ok, vou colocar coragem nela. Mas para que ela não se ache, eu vou pôr medo de barata e alergia ainda de barata, né? Coloca uma barata, me fala, ó, tal dia a gente vai viajar e você vai de avião. Eu vou, mas não é uma coisa que eu vou morrendo de coragem, louca de coragem, não, né? Vai ter um receio ali, porque medo, como eu sempre falo para vocês, medo é espírito, a gente tem que expulsar. Mas quantas vezes a gente interage com medo? E a gente fica paralisada com medo. Eu queria que hoje você parasse com força para pensar. Um dia, começo desse ano, fazendo exercícios aí do curso que a gente faz o ano todo do Pablo Marçal, o 10 em 1, ele passou o livro, eu recomendo esse livro, um dos melhores livros que eu já li, o Antimedo. E ele tem muito de outros materiais também, como o do Napoleão Hill e todos assim, né? Olá, Sueli, deixar a vida me levar, a vida leva eu, é da Bíblia
do Zeca Pagodinho, não da Bíblia de Jesus Cristo, tá bom? Então não dá para deixar a vida levar. E aí eu li esse livro Anti-Medo, e ele é um livro que sugere exercícios, e eu fui fazendo. Se eu pego um material, um livro que tem exercícios, eu não deixo de fazer. Até porque o meu, Fortalecendo Mulheres, tem muita gente que lê ele muito rápido. Eu falo, não fez exercício. Se não fez, não tem efeito, né? O exercício faz parte. E eu peguei aquele livro Anti-Medo, gente, e eu fui profundo com aquele material. Como eu encontrei medo dentro da Luciana. E foi fundamental olhar aquilo. Porque a proposta do livro é ser uma pessoa anti-medo. Anti-medo, ou seja, blindada para o medo. Porque medo é espírito, a Bíblia fala, né? O nosso propósito está em muita relação com o medo, inclusive, Elisete. Porque olha o livro de Daniel. Como é claro e evidente que o mundo espiritual impede a gente de alcançar o que a gente quer alcançar. É evidente, é só quem tem dúvida disso vai ler Daniel, né, do capítulo 9 em diante, principalmente, vai ver que é real isso. Olha lá. E a gente sabe, eu imagino assim, ó, eu tenho uma mente bem criativa, você sabe disso, eu gosto de imaginar assim. Eu imagino um anjo trazendo aquilo que a gente pediu para Deus. Pedir, Senhor, me dá mais coragem, me faz uma pessoa corajosa, me traz autoridade. E aí a gente pede para Deus, e aí Deus tá mandando um anjo vir entregar. Os anjos ministradores, né? Anjo ministrador não vai ministrar a palavra, não vai subir no púlpito para ministrar a palavra. Ele vai vir ministrar no meu coração a resposta da oração que eu pedi. O anjo ministrador pode levar a minha palavra aí onde vocês estão. O anjo ministrador, se eu começar a falar palavras de bênção para os meus filhos que estão longe, o anjo ministrador pega aquela palavra da minha boca e leva lá. Contrário, também é verdadeiro, que também tem os anjos das trevas. Então, vigia com a palavra, né? Mas, imagina que você pediu isso para Deus. Coragem, ousadia, autoridade, autocontrole, autodomínio. E aí o anjo tá vindo trazer. E ele tá vindo com um pacotinho, né? Fico imaginando ele. E aí, os anjos do mal, os anjos caídos, eles não sabem o que tem no pacotinho. Mas eles sabem o que você pediu. Então, possivelmente, ele tá naquele pacotinho levando o que você pediu. E aí, porque, além de tudo que nós falamos de Deus, ele também é pai. E ele quer que a gente cresça. Então, ele vem trazendo o pacotinho do presente, o anjo, e o outro vai fazendo o quê? Vai atrapalhando aquele de chegar com a nossa, com aquilo que a gente pediu, com o nosso presente. O anjo disse para Daniel, desde a primeira vez que você pediu, foi liberado no céu. E eu precisei pedir reforços, né? Olha como que estava a potestade. Essa é uma realidade. Então, quando a gente fala que medo é espírito, eu quero que você entenda nessa atmosfera. Nesta esfera. É mesmo. Ele fica ao derredor, te rondando, para que você não alcance aquilo que você pediu e que já está vindo para você. Entende? É muito óbvio. É muito nítido. Entender o espírito do medo. Exatamente. Ele precisou chamar reforços, tanto para ele vir como ele para voltar. Porque para ele voltar, ele também ia ter que apanhar, certamente. Porque ele conseguiu, a missão foi, né? Jesus vai sempre vencer. Mas a gente tem que ter clareza. Porque se não fosse para a gente ter clareza, Deus não tinha permitido essa passagem na Bíblia, deixando tão evidente essa guerra, essa luta. E eu preciso entender. Quando eu falo também que eu preciso escolher pelo que eu brigo, às vezes eu brigo com pessoas. E a minha luta não é com pessoas. É com essa região celestial. É ir lá e quebrar tudo. Bora entender aqui então. O anjo está vindo com a tua resposta. Tem esse impedimento. Esse impedimento vem como? Trazendo dúvida, trazendo medo, trazendo insegurança, fragilidade, trazendo um pensamento doente, trazendo falta de autoestima, te roubando autoridade. E autoridade é algo que Deus já colocou dentro de nós para ser despertado. Bom dia. E algo que a gente sabe que se precisa dessa, né, desse toque, o anjinho já está chegando. Esse anjo ministrador para ministrar no meu coração e no seu, que hoje é dia de se levantar, que hoje é dia de ter autoridade,
e de mandar embora essa palavra, esse espírito do medo e essa palavra contrária. Eu queria que você fizesse esse exercício de você pegar um caderno aí e você listar, enfrenta, escreve, registra quais são os medos. E eu vou te falar, Sueli, eu vou te falar que essa autoridade está disponível. E eu vou te falar mais, ela está dentro de você. Você é uma mulher que tem uma voz de autoridade, uma voz de comando. E a gente, por que ela é roubada? Esse comando, essa voz de autoridade, esse comando é roubado de nós. Porque Deus nos fez para governar sobre todas as coisas, está lá em Gênesis. E a partir do momento que eu não entendo que eu sou essa autoridade, que eu tenho essa autoridade e que eu tenho a voz de comando, eu paro de usar isso. E todo o reino é abalado pela minha falta de uso de autoridade, pela falta de compreensão. O reino é abalado porque hoje você se... Não estou falando só a Sueli, tá? Porque hoje as pessoas se encostam atrás de algo que fala, eu preciso disso, eu tenho isso, eu tenho falta disso. Para. Bota num papel. Eu creio, Lisete, que o campo de batalha da mente é terrível. O nosso inconsciente, ele já faz o papel do acusador. Mas existe uma batalha maior. E uma batalha que a gente não vê. E uma batalha que vem cutucar na nossa mente. É uma batalha externa a nós. Fora da gente. Essa é a maior. Eu entendo que tem um campo de batalha, como diz a Joyce Meyer, né? O campo de batalha da mente. Mas o externo, eu acho que ele é maior. E ele vem, assim, roubando a autoestima. Te colocando mentiras de que se você não falar sim para as pessoas, elas não vão te amar mais. Ou pior, de que se você falar sim para tudo, você tem o controle da vida das pessoas. Porque na hora que você precisar de alguma coisa, você fala, puxa, mas eu faço tudo por você. Eu sempre tô do teu lado, te dou apoio. Oi? Porque falou sim para tudo? E então, às vezes é uma maneira de fazer o papel do diabo mesmo. De ser manipulador. Autossabotagem. Os sabotadores, eles são para que a gente faça o papel do cão. O papel de que a gente... o papel de que a gente vai ter as pessoas aqui, ó. Isso é complicado. É pesado, né, Claudinha? É pesado, mas é complicado. É sim, se daí no YouTube tem também a ministração sobre este livro, O Campo de Batalha da Mente. Eu entendo o campo de batalha da mente, né? O Augusto Cury fala muito disso também, de um jeito muito apropriado, mas ele não creio que ele seja o maior. E o maior, ele é o externo. O que vem, ó, soprar aqui, né? Então a gente precisa entender. Olha os conflitos da situação que você está inserida hoje. Olha lá. Começa a ver. Observa os conflitos que você está inserida hoje. Anota. Escreve. Eu tenho um problema hoje com fulano, eu tenho um problema hoje aqui na minha casa, um problema financeiro, um problema... Coloca aí no papel. Quais são os conflitos que te cercam hoje? E aí uma sessão de coaching cristão gratuita online. Aproveita. Registra no papel quais são os conflitos que você está inserida hoje. Vamos lá, vamos no caminho, Su? Já que precisa muito de autoridade, confiança, que às vezes tem, às vezes some, e às vezes te é roubada, né? Então, pega lá o papel e a caneta e vamos fazer um exercício. Quero te conduzir a se livrar desses bloqueios para você perceber o que Agar não estava vendo. Agar não estava enxergando os poços ao redor dela. Poços que tinham sido cavados há muito tempo. E ali estava à disposição dela. E ela, por conta do pavor, do pânico, do medo. Qual mãe não, né? Do desespero, da frustração, da rejeição e tudo. Aquele monte de coisa que ela colocou na mala e estava carregando, aquele peso todo. Aquilo fechou os olhos dela e ela não podia ver. Então, gente, ali a Bíblia conta que Deus tirou a venda dos olhos dela. Deus abriu os olhos de Agar. É sim, Elisete. Ali fica muito evidente. Então eu quero hoje te ajudar a tirar essa venda. Eu quero ajudar a tirar essa venda. Me permita hoje te conduzir, arrancar
aquilo que está escondendo você de você mesma. E aí você vai ver a autoridade. Então, bora, pega a caneta. Se você não trouxe a caneta, o papel, o caderno, vai buscar. E aí você vai anotar quais são os contextos de conflito que eu estou inserida hoje. O melhor conflito que a gente tem a fazer é um autoconfronto. Não é nem conflito, né? É um autoconfronto. É confrontar a gente mesma. Mas não ficar muito tempo lá também, não. Bora pra frente. Mas quais são os conflitos, as situações problemáticas que você está inserida hoje? Anota aí no teu caderno. Depois que você anotou pelo menos uns 3, coloca um assim pra mim. Você fala, Luciana, não tenho. Deus tira o véu dos olhos dela hoje. Porque tem conflitos que estão impedindo de avançar. E aí todo mundo tem. Quer seja físico, emocional, relacional, social, financeiro. Doença, vem todo o tempo pensamentos que não dão, que me dá, imagino, sou. Então anota no papel, coloca lá. Enfermidades, coloca lá no papel. E você vai olhar. Coloca assim pra mim se já fez. Eu acho que a gente tá com delay. Tá demorando pra o que eu falo chegar aí. Show. Ju já fez. Anota lá. Quem mais, gente? Se você não consegue escrever agora, para pra pensar pelo menos, tá? Em alguns conflitos que você fala, chega desse. Já chega. Show. Maravilha. Gente, agora vocês vão fazer o seguinte. Show. Vocês vão olhar. Seja muito pontual, tá, Fernanda? Leslie também coloca muito pontual. Medo de quê? Deixa eu ver o que foi mesmo que ela colocou lá. Mente, né? E emocional. O que acontece com mente e emocional? Sim, Fabi. Tem muitos que estão ligados conosco mesmo. E aí a gente vai ver isso agora. Vamos ver. A questão de ter sofrido abuso. A mente tem hora que só... Anota, Ju. Seja muito específica, tá? Questão financeira. Qual é o problema financeiro? Quanto mais você for detalhada, específica, melhor será para você fazer a segunda parte desse exercício e conseguir dar a volta, passar por cima disso, né? Ou resolver isso, né? Ou caminhar, construir autoridade nesse assunto. Aliás, gente, se a pessoa teve uma questão financeira, por exemplo, é muito possível, Leslie, que Deus queira usar você para ajudar outras pessoas com questão financeira. Então, pega no Instagram, começa a seguir pessoas que conseguiram vencer a questão financeira. Pega lá, tem o Kaiser, tem tanta gente, tem tanta mulher hoje em dia falando dessa questão também, que conseguiram vencer o problema financeiro. O Kaiser, se não me engano, depois se você não souber quem é, me pede no direct que eu te passo. Ele tem um curso gratuito no YouTube, que se você fizer só aquele caminho, você já vai fazer grande coisa, de verdade. Eu vi na vida do meu filho, do Matheus da G. Eles falaram, a gente vai fazer o curso do Kaiser, o gratuito. Passo por passo. Gente, como eles entenderam, né? Muito da organização financeira. Tem muita gente fazendo isso, né? Tem gente aqui nessa live que pode fazer uma live sobre isso até. Contando como que foi que virou o jogo na parte financeira. E eu tenho certeza que a pessoa sabe que eu tô falando pra ela, né? Mas ela virou o jogo na parte financeira. E pode ensinar isso, né? Aquele pouco que a gente aprendeu, que parece pouco para nós, é muito para outra pessoa. Joia, Paulinho? Mente frustradas por problemas que passem. Sim, Lésia, porque se a gente não quiser deixar a bagagem lá para trás, pegar a bagagem, olha para ela, fala, tudo que eu vivi até aqui serviu para me conduzir, para me ensinar, mas agora não me serve mais. Agora eu abandono isso. Abandono não. Eu agradeço e escolho seguir adiante. Sinto muito vulnerável, melancólica do nada.
Muitas vezes estou bem focada em algo e me pego saindo do que estou fazendo. Vou te contar uma coisa, Fernanda. Ô, Su, eu passo no direct depois, tá? Fernanda, vou te contar uma coisa pra gente caminhar aqui no exercício. Tem muitas coisas voltadas a esta questão. Por isso eu sempre falo, né? Consulta o médico também. Não sejamos daquelas cristãs que falam tudo espiritual, então vamos orar e vamos expulsar isso tudo e você vai mudar de um dia para o outro. Não sejamos assim, porque a palavra diz que é de fé em fé, ou seja, mostra que tem um caminhar. Então, olha primeiro o teu físico. Primeiro não, junto, né? Olha o teu físico também. Veja se não te falta uma vitamina. Veja se não te falta, se não tem uma questão aí na tireoide. Veja se não te falta atividade física. Veja se não te falta ingestão, usar água, né? Ingestão de água, beber água, uma vitamina D, sei lá. Eu não quero falar aqui pra você não correr na farmácia, não comprar, e eu não tô te receitando nada, né? Mas procura, entenda que nós somos corpo, alma e espírito. Eu tenho visto muita gente buscar só na parte espiritual e esquecer da emocional e da física. Como eu tenho visto muita gente não ter dó de pagar o médico, não ter dó de sair daqui longe numa igreja e não lembrar que existe a alma. E quando se trata de alma, você fala, procura uma terapia. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Economiza na pizza. Faz um pãozinho para vender. Que no prédio tem uma garota que ela faz brigadeiro para vender. Ela vende na caixinha 6 brigadeiros por R$10. Fala a verdade, gente. Eu conheci uma pessoa, ouvi falar de uma pessoa, não sei se a Valéria tá aqui na live ainda, uma pessoa que o marido dela contou, um amigo deles, que virou o jogo da história vendendo brigadeiro. Nós vamos entrar no desafio, né, Fabi, do açúcar. Não vai ser muito bom falar de açúcar aqui. Mas gente, quantas coisas. Entrou alguém aqui com alguma coisa no nome de crochê. Aprende a fazer um artesanato e paga alguma coisa pro teu emocional. Às vezes, terapia é muito caro. Olha o quanto que aquele profissional estudou para te ajudar a sair daquela condição. Então, a gente tem dó, às vezes, de gastar. Olha lá, a Ju que começou a fazer o pão. Exatamente. Numa live, não foi, Ju? A gente falou disso. Isso aí. Olha lá, tireoide alterada, Fê. Tenha paciência com você por uns 6 meses. Se permita também, naquele dia, sabe, entender, falar assim, não, nesse sentido, se permita nesse sentido, não se permita ficar na cama, nada disso. Se permita naquele dia, falar assim, eu sei que é você, tireoide, e eu sei que você já está sendo tratada, e que logo você vai estar curada. Conversa com seus órgãos, logo você vai estar curada, e eu vou ficar bem. Todos os meus hormônios serão controlados. Assim que você já estiver bem também. Toma posse disso. Saiu de um cargo público para vender brigadeiro. Olha lá. Bora. E aí você vai olhar, gente, para todas essas questões que você colocou aí, ou pensou. E você vai fazer o seguinte, você vai avaliar. Você precisa mesmo brigar essa briga? Você precisa mesmo lutar essa guerra aí? Essa briga, ela está coerente com o propósito de Deus? Ela está coerente com o primeiro item que nós falamos, com o caminho que Deus tem para você? Com a estrada a ser percorrida? Porque Deus usa... Amém. Foi mesmo, Ju, que coisa linda, né? Porque Deus, ele colocou uma estrada na nossa frente, pra gente percorrer. E todas as vezes que a gente se sente menos, se sente pouco, se inferioriza, traz bagagens do passado, a gente nega Gálatas 5:1. Olha aí na tua Bíblia o que diz Gálatas 5:1. Ninguém escreve aqui ainda. Olha lá. Márcia, da onde que você é? Qual a tua cidade? Bora lá, gente. Gálatas 5:1. Abre a tua Bíblia e leia o que está escrito. E leia o que você está negando ao permitir que o passado te conduza. Que o passado pese na sua vida hoje. Olha lá. O que você despreza
ao permitir que o passado esteja te conduzindo. Ah, legal, Márcia, mas me fala qual é a tua cidade. É São Paulo? Qual que é a região? Olha lá, gente. Então, se você olhar e falar assim, não, esses conflitos que eu tô vivendo aqui, essas situações, elas não me levam adiante a seguir o próximo nível. Então, hoje, eu escolho não seguir mais. Olha a Márcia, da Zona Norte, Vila Aurora, quem é de lá, segue a Márcia, compra a geleia da Márcia. E Márcia, posta uma foto de uma geleia, marca a gente lá e vamos compartilhar, para essa vergonha ir embora. A timidez, a vergonha, o medo não vai te levar ao próximo nível. Olha lá o que a gente está negando, a liberdade que Cristo nos deu. A liberdade que Cristo nos deu. Olha lá, a Márcia colocou um exemplo. Me permita, por favor, usar o teu exemplo. Ela faz geleias. A Lilian já falou que é uma delícia. E as pessoas... o que é uma geleinha, às vezes, né? Precisa fazer umas diet pra gente, Márcia. O que é uma geleinha, às vezes, na mesa? Sabe, uma pessoa... Pensa numa mesa do café da manhã que não tem o hábito. E, de repente, chega a geleia da Márcia lá. E as pessoas vão olhar e falar assim, tem geleia hoje? Nossa, por que você comprou geleia? Ai, que delícia essa geleia, né? Eu tenho uma que eu compro aqui no lugar que faz produtos sem glúten, sem açúcar, e eu falo que a geleia é viciante. É uma geleia de damasco. Eu falo que ela vicia, né? Porque ela tem o sabor do damasco e mais nada, nem tem sabor de doce. Então, é o ponto que eu gosto. E aí, se por acaso o medo, a vergonha vier impedir, o que acontece? Olá, Márcia, ressignifica isso. Imagina essa geleia na mesa das pessoas. Márcia, você gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Conte aqui pra mim. Conta pra mim se você gosta. Seu bolo preferido, aquele que você olha e você fala, conta pra mim. Pra que você possa agora... Sim, imagina que hoje você acordou e as pessoas da sua residência fizeram uma surpresa pra você colocando um bolo de cenoura com cobertura de chocolate pro teu café da manhã ou pro teu lanche da tarde. Você não vai chegar de laranja, maravilha. Vai chegar aquele bolo de laranja cheirosinho, tá lá em cima da sua mesa e nem foi você que fez, não sujou louça, não tem bagunça pra limpar. Tá ali aquele bolo na mesa pra você falar, nossa, que delícia, qual a sensação que vai te trazer aquilo? Não é uma delícia? É a mesma sensação que você vai permitir na mesa das pessoas. Entende? Você não vai estar incomodando. Você vai estar presenteando. Olha, eu, por exemplo, eu vou comprar a geleia, mas não vou fazer. Não é porque eu não sei. Eu não sei também não, mas não é só porque eu não sei. Eu não sei, mas posso aprender, né? É porque eu realmente vou preferir deixar... comprar de outra pessoa, colaborar com o trabalho de outra pessoa e permitir o tempo de estudo para fazer o meu trabalho. É um equilíbrio. Se você não tem coragem de levar o que é a sua parte, você desequilibra. Olha, sabe o ecossistema, o sistema da nossa casa, eco significa casa, então ecossistema que a gente estuda lá em biologia, o ecossistema não é só as árvores, a planta, o bichinho, não. Nós vivemos no ecossistema e nós precisamos da geleia da Márcia para que a gente possa... até salivei. A gente precisa da geleia da Márcia para equilibrar o ecossistema. Todas as vezes que a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer... tem gente aqui que vende lingerie, tem gente aqui que é advogada, tem gente aqui que tem vários projetos. Todas as vezes que a gente deixa de exercitar, de executar aquilo que fala, mas eu queria, mas é que eu não tenho coragem. A coragem vai nascer, ela vai ser despertada, expulsa o medo e bora se posicionar. E todas as vezes que a gente se posiciona, a gente equilibra o ecossistema. Entende? Se você faz um artesanato, minha mãe, ela tem cursos e cursos de artesanato. Ela já fez todo quanto é tipo de artesanato que você possa imaginar. E ela, às vezes, tem que agora se reposicionado, se colocado de novo aí para conseguir ensinar pessoas. Porque ela já fez quantas pessoas já aprenderam através do artesanato que ela faz? E começam a ganhar vida. Às vezes aquela outra menina tá precisando aprender um ofício para levar dinheiro para dentro de casa. E se não tem quem ensina, a Bíblia diz, né?
que a gente tem que ensinar. Deixa eu ver aqui que a Márcia escreveu. Eu tinha vergonha de falar que não terminei os estudos. Meire me ajudou nessa área. Amém! E outra coisa, viu, Márcia? Eu vou te contar uma coisa que talvez ressignifique aí um pouco mais. O que é o estudar? O estudar significa graduação? Significa pós-graduação? Olha só, eu tô vendo um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu faço com profundidade e não tem o estudo que eu tenho. A nível de faculdade, a nível universitário. Mas tem um estudo tão forte e entender as verdades aí do despertar e ativar pessoas que estão fazendo muito bem feito. Às vezes, o meu filho mais velho estava no 3º ano da psicologia e ele falou, eu não vou continuar. Como não? Vai continuar? Dá um choque dentro da gente, a gente segura a onda para não falar. E ele falou, primeiro eu vou trabalhar com a minha empresa direito. Primeiro eu vou estabelecer essa empresa. Gente, ele fez muito certo. Hoje, como mãe, olhando uma mãe, um pai que tem a graduação, a pós-graduação, Maurício MBA, aquela coisa a gente fala, puxa, eu queria que ele caminhasse também, trilhasse o mesmo caminho. Quantas pessoas trilharam o caminho e não estão felizes? Ou estão paradas? O caminho da graduação. Então, o que é estudar? De repente, entender mais do ofício da geleia, fazer um curso no Sebrae, talvez vai te fazer entender muito mais e se posicionar muito mais, e você não vai ter a graduação, a faculdade, mas você vai ter o estudo que é o suficiente para você trilhar o seu caminho, não é? Olá, faz artesanato, tá parada, vamos colocar isso em ação. Pessoas não acreditam que não tem estudos. Olá, é que porque você tem estudo, mulher, né? Essa é a verdade, você tem estudo, você tá fazendo uma coisa que a gente não tá fazendo. Meu pai teve até 4ª série, mas foi um dos melhores funcionários do Banespa. Se aposentou como gerente por... Olá, gente, vamos ressignificar esse negócio aí. Tinha vergonha de vender os geladinhos na rua, quando me deparei com uma família que estava procurando geladinho gourmet por muito tempo, pois o filho estava com vontade. Ah, que coisa linda, Paulinho. É isso aí. É isso aí, gente. Eu amo quando tem conexões aqui nessas lives, viu? Márcia, Paulineia e outras conexões aqui. Já segue uma outra. Bota o Instagram de vocês aqui. Eu amo promover conexões. Amo, amo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é promover conexões. E aí, gente, coloca sim para as estratégias que te levam no próximo nível. Mas coloca um não definitivo para aquilo que tá te roubando do caminho que Deus tem para você. Assim você vai ver, Márcia será autoridade nas geleias. Pauli, autoridade. Se a gente vai falar em geladinho, a gente vai lembrar da Pauli. Ela é autoridade nisso. Não só nisso, né? Em muitas coisas, mas nisso também, né? É uma especialidade dela. E aí, encontre aqui uma linha para você desatar os nós que estão te impedindo de alcançar essa autoridade. E lutar, comece a lutar apenas as suas guerras. Para de lutar o que não é seu. De repente, para o meu filho, a luta dele não foi a faculdade. E ele tá indo muito bem, obrigada. Graças a Deus. No que ele tá fazendo, com muita dedicação. E estuda muito, muito. Mais que se estivesse na faculdade. Mãe, como você fala isso, né? Não era uma honra, um orgulho o filho ter? Não, a honra, o orgulho é ele alcançar. Olha, minha parte era só fazer assim com a flecha do meu marido. Soltou e ele vai alcançar. Amém, amém, Ju, é verdade. Ju, hoje autoridade nos pães. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero realmente que saiam conexões daqui e que você entenda como é que nasce, como é que gera a autoridade. Como essa autoridade pode nascer em você hoje. Deixa o que não é da tua conta, olha o caminho que você segue e se posiciona. Se guardar esses 3, já tá valendo. Deixa o que não é seu, escolhe o caminho e se posiciona. Deus abençoe.